Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques de hoje, na semana que começa antecedendo o segundo turno da eleição. Começou com a bolsa em alta, o dólar abaixo dos R$ 3,70, R$ 3,68, mais uma vez abaixo dos R$ 3,70. O monitor do PIB com crescimento em agosto de 0,2%, mas esse no comparativo com julho, porque se a gente fizer um comparativo agosto com agosto, ou seja, com relação ao ano passado, o crescimento é próximo de 2%. Demanda de crédito em alta, isso também é um indicativo bom e, sobretudo, porque é um crédito não financeiro, ou seja, não é empréstimo em banco, é financiamento, por exemplo, de bens físicos. Alguém que foi a uma loja comprar e está pedindo financiamento para comprar a prazo. E no estúdio, Fábio Pina, da FEComércio, conversa conosco sobre uma série de números e estatísticas econômicas desta segunda-feira, na abertura da semana. O cenário econômico já está no ar. Ibovespa em alta nesta segunda-feira de abertura do segundo turno, da semana, na verdade, que antecede o segundo turno. A eleição do segundo turno é no próximo domingo. O dólar continua em baixa. A gente viu uma baixa hoje abaixo dos 3,70. Vamos lá, para a gente checar esses números todos. O kit eleição também, ou seja, kit eleição que a gente pega as estatais brasileiras, que oscilam muito, evidentemente, de acordo com o cenário eleitoral que se tem. E, de novo, em alta, as 3 estatais negociadas aqui no Ibovespa. Mas vamos lá, aqui na B3. O Ibovespa hoje, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, com alta de 1,63%, terminou fechado em 85.596 pontos, mas durante o dia a alta chegou a ser maior, se aproximou dos 86 mil pontos. Vamos seguir agora com as estatais. Eletrobras hoje alta de 2,18. Vamos seguir aqui. Banco do Brasil, uma alta pequena de 0,68, mas mesmo assim nós estamos no cenário positivo aqui. Petrobras com 2,35% a R$ 26,53. Essa ação da Petrobras é icônica porque você se lembra quando nós tivemos lá em maio a greve dos caminhoneiros, a Petrobras estava exatamente nesse valor aqui. Depois caiu para 16, 15, chegou a 14 para se ter uma ideia. Essa ação começou a se recuperar durante todo esse tempo. Agora, apesar do momento eleitoral, mesmo assim, agora essas ações estão subindo, as estatais, inclusive a Petrobras. O dólar comercial com uma queda hoje de 0,74% a R$ 3,68. Vamos lá, porque hoje também tivemos a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central, sempre às segundas-feiras. Vamos lá, IPCA para falar de inflação, a previsão de inflação para o final do ano. Sempre, semanalmente, o Banco Central checa aqui a previsão dos economistas. Há um mês era de 4,28. A inflação depois, na semana passada, 4,43, praticamente estável, a 4,44% de inflação. Mesmo assim, nós estamos com a inflação abaixo do centro da métrica de 4,5% este ano. O dólar 3,90 ao mês, mas se a gente pegar agora, de um mês até agora, baixou para R$ 3,75, ou seja, também nas previsões dos economistas está se refletindo essa baixa do dólar recente, hoje ficou abaixo disso no dado real da economia. O PIB parou de cair, estava em 1,34 na semana passada, 1,34%, mas a gente fala disso daqui a pouquinho, porque essa é uma previsão que esses economistas estão fazendo, mas a gente divulgou na semana passada um detalhe, eu vou revisar aqui, o índice de atividade econômica do Banco Central e o monitor do PIB hoje com crescimento que tudo indica pode ser maior do que 1,34%, maior do que 1,5%, rondando provavelmente 1,8%, 1,9%, quem sabe até 2% esse ano. A produção industrial 2,78%, 2,67%, 2,67% se manteve. Vamos lá para esses dados que foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, o monitor do PIB. No comparativo de agosto com julho, o crescimento foi esse, de 0,2%. Claro, sim, é um crescimento pequeno, poderia ser maior, mais intenso, mas nós tivemos os solavancos deste ano, primeiramente com a greve dos caminhoneiros no mês de maio, que afetou também junho, e levando-se em conta também o momento eleitoral, com repercussões estrangeiras também, com problemas nos Estados Unidos, com alta de dólar, isso tudo trouxe abalos para economias emergentes, como é o caso da economia brasileira, e o momento eleitoral que agora, sim, nessa reta final, começa a não ter tanta influência negativa na questão econômica. Mas se eu pegar agosto, por exemplo, deste ano, com agosto do ano passado, o crescimento foi de quase 2%, 1,9% de crescimento da economia. Esse dado é importante. Outro dado que também é bastante importante é o crescimento do trimestre imóvel. O terminado agora em agosto, que compreende os meses de junho, julho e agosto, em relação aos 3 meses anteriores,
o crescimento é de 1,6%. E 1,9% se eu pegar o trimestre do ano passado também. Ou seja, se eu pegar esse mesmo trimestre, com o mesmo trimestre do ano passado, eu tenho um crescimento de 1,9%, também próximo de 2%, os dados do monitor do PIB. Daqui a pouco a gente fala, só para pegar os dados do Banco Central da semana passada. Agosto agora também, o crescimento foi de 0,47%, e o Banco Central dá o acumulado. No ano, nós já temos 1,28% de crescimento da economia. Nos 12 meses, 1,5%, mas esse dado aqui é extremamente importante, porque nós estamos apenas em agosto. Nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. O final do ano é sempre mais aquecido, é uma questão sazonal, a economia sempre é mais aquecida, o crescimento é sempre mais intenso do que no começo do ano. E depois, uma vez resolvida a questão eleitoral, ou seja, pode-se ter um incentivo maior à tomada de investimentos, as pessoas comprarem a prazo, acreditando numa melhora da economia, tudo que a gente vê, inclusive, com divulgações de expectativa econômica aqui no cenário econômico. Bom, vamos conversar com o Fábio Pina, economista da FEComércio, que está conosco aqui. Pina, obrigado uma vez mais. Prazer, convidamos sempre. Você na abertura da semana, você viria na sexta, mas já antecipamos para hoje, segunda-feira. Esses dados aqui, eu faço menção justamente em reproduzir o dado do Banco Central da semana passada, até para ter uma ideia no comparativo com o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que eu tenho claramente um cenário de um crescimento que pode ser maior, esse dado anualizado ali e o acumulado do ano no índice de atividade econômica do Banco Central mostra isso, mas parece que eu tenho uma economia aqui desesperada por crescer, eu tenho uma demanda reprimida, que foi reprimida por fatos que aconteceram, digamos que não são comuns, que acontecem todo ano. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros, isso foi completamente fora da órbita. Depois eu tive uma intervenção no mundo da economia, porque os Estados Unidos, com aquela questão dos juros também, houve uma intervenção pesada, intervenção no sentido de que houve sim implicações nas economias. Interferência externa. Claro. E agora, claro, o cenário eleitoral que poderia ser turbulento, isso já estava previsto que ia acontecer, mas o ano que vem não tem eleição. Te parece isso que a gente pode crescer bem mais do que se previa no começo do ano? Sim. Quando a gente começou a rebaixar as expectativas? Sim. A gente previa no começo do ano, no final do ano passado, um crescimento muito maior. Houve uma decepção muito grande no primeiro trimestre, então todo mundo começou a rever para baixo. Para coroar essa decepção, teve a paralisação dos caminhoneiros. A gente não sabe exatamente qual é o efeito, mas o efeito é negativo. E agora nós estamos tateando tentar voltar para A gente exagerou no otimismo, passamos por passagem no ponto correto, eu acho. Agora estamos ainda num terreno do pessimismo que não é justificável. E os dados do IBCBR, que é um indicador antecedente bastante parrudo, indicam que o crescimento vai ser um pouco maior do que esse. Esses 1,3%, 1,4% estão sendo previstos agora no Focus. Eu acredito que nós vamos estar trabalhando entre 1,5% e 2%. 1,7, 1,8 é bem possível. O ritmo agora, segundo os dados do próprio IBGE e dados do IBCBR, é em torno de 2%. O ritmo atual já é 2%. Então vai puxar um pouquinho para cima. Como você falou também, pós-eleição, eu tenho um cenário mais transparente, mais cristalino e com todo mundo com a mola muito apertada, com vontade de esticar essa mola, né? Então, indústria, consumidor, comércio, portanto, todo mundo já confiando, acho que acreditando que, passado toda essa turbulência, o país está relativamente preparado para crescer. Está preparado para crescer, porque a taxa de juros está baixa, com a inflação controlada, baixa. Mas é uma taxa para patamares históricos brasileiros baixa, sim. Inflação controlada, a política macroeconômica andando, redondinha, com promessas da gente fazer ajustes fiscais no próximo governo. Essas promessas se avolumam, se aumentam, né, à medida em que a gente vai se aproximando da data das eleições. Ou seja, o país está prontinho para voltar a crescer. Não sem esforço, mas está prontinho, tem um cenário que não é desastroso. Você falou da Petrobras, vou lembrar uma coisa. No auge da crise, a Petrobras chegou a valer R$ 5. Quer dizer, só o ajuste, só a organização da casa, né, do governo, de olhar para as contas públicas, reconhecer que tem o problema, que não tinha um superávit de 80 bilhões, como se falava na gestão da política econômica anterior, e sim um déficit de quase 200, só reconhecer isso já fez com que a casa entendesse que o país tem jeito. Então, a gente saltou, claro que no Brasil não saltou todo junto nessa magnitude, mas a gente saltou de uma Petrobras de R$ 5, R$ 6 para R$ 25, R$ 26. Não é pouca coisa o efeito que a boa administração tem sobre a economia. E essa boa administração continua agora, a partir de domingo, com a decisão das urnas que nós temos pela urna eletrônica, a gente descobre o presidente
provavelmente 8h30 da noite. 8h30 da noite. 9 horas da noite no máximo. Eu acho que é muito difícil mudar o que está acontecendo agora. Quer dizer, grande parte das pesquisas eleitorais já indicam qual vai ser o presidente. E a gente sabe qual é, pelo menos, o discurso econômico. Parte desse discurso, por exemplo, é manter até, por exemplo, o presidente do Banco Central. Não sei se vai conseguir, não sei se o presidente do Banco Central vai aceitar ficar também, mas significa o seguinte: eu acho que grande parte do caminho que está sendo tomado é correto. Mas, no mínimo, é uma aprovação da política. É uma aprovação da política básica da macroeconomia. Diga-se de passagem, até para fazer justiça, até porque sou um crítico ferrinho aqui, a questão dos juros, o Banco Central tomou uma agenda que não é comum na história do Banco Central. Fantástica de agenda. interferir nessa questão dos juros para tentar forçar os bancos a baixar os juros. E é interferindo, não interferindo, que é o melhor dos meus. Ou seja, ele quer criar condições para você aumentar a competição, a competitividade, o grau de informação do cliente, reduzir travas bancárias que hoje existem, que são as travas bancárias. Por exemplo, você tem uma empresa e vai tomar dinheiro emprestado, vai pegar recebíveis, todo o teu fluxo de recebíveis acaba sendo destinado para aquela instituição bancária que você escolheu para te dar o crédito. Mesmo que você tenha garantias exorbitantemente maiores do que a necessidade, você acaba sendo obrigado, né, é quase uma venda casada. O Banco Central quer eliminar isso. Olha, se você precisa de 200 mil em garantias para retirar 50 mil de crédito, você tem 1 milhão de recebíveis, outros 800 mil negocie no mercado. Escolha outra instituição. Isso aumenta a competitividade no setor financeiro. Então, o Banco Central tem uma agenda de interferência sem interferir. É claro que nós estamos brincando sofismando aqui. Está fazendo política econômica, fazendo política econômica de fato, do banco, indo para o mercado. Ou seja, a política econômica ideal é quanto eu menos mexo e só interfiro onde eu vejo as distorções de mercado, melhor para o mercado. Onde eu vejo interferências negativas é que eu tenho que intervir. E eu acho que o reconhecimento de que o Banco Central está fazendo um bom trabalho, ou seja, a continuidade de um bom trabalho na política macroeconômica, eu acho muito saudável para o país. Pina, continua conosco, que a gente vai continuar conversando. A tese de que há uma demanda reprimida por crescimento nesse país não é baseada numa opinião sem nenhum suporte. São os dados que têm mostrado isso. Ou seja, a gente percebe que quando há uma pequena sobra ali, algum setor começa a avançar. Quer um outro exemplo extremamente importante nesse momento? Se falou muito que o brasileiro não tinha nenhuma condição de ter educação financeira, ou tinha baixa educação financeira, enfim. Nós já vimos e mostramos aqui no cenário econômico por várias vezes que o consumidor, quando recebe um dinheiro a mais, a maior parte vai lá e tenta saldar, ou se não a dívida por completo, uma parte da dívida. Aconteceu isso lá com as contas inativas do Fundo de Garantia, aconteceu isso agora com outros benefícios sociais que as pessoas receberam, como o PIS-PASEP, essas coisas todas, o PIS sobretudo, perdão. E agora, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro houve uma redução agora, uma redução importante na inadimplência, agora no mês de setembro. Mas ainda, obviamente, até porque a inadimplência é muito alta, mais de 500 mil de famílias ainda continua com contas atrasadas. Mas a redução de setembro é histórica. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem informações agora. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A semana começa com essa boa notícia. O número de pessoas endividadas aqui no Rio de Janeiro caiu em setembro. No mês passado, 23,1% das famílias do estado estavam com o pagamento de alguma conta atrasado. Isso representou uma redução de 0,8 ponto percentual em relação a agosto. Mas quando comparamos com setembro de 2017, a queda é ainda maior, 10 pontos percentuais. Em um ano, o nível de inadimplência foi de 33,1% para 23,1%. Esse é o menor resultado desde março de 2015. Em números absolutos, isso significa que em um ano, 234 mil famílias conseguiram colocar as contas em dia aqui no Rio. Apesar desta redução, a inadimplência ainda é considerada alta. 546 mil famílias estão com dívidas no estado do Rio. Atualmente, o tempo médio de atraso no pagamento de contas é de 63 dias. 74,5% das famílias que possuem dívidas estão com o pagamento do cartão de crédito atrasado. Algo preocupante devido aos juros altos cobrados pelas operadoras. Portanto, fica sempre aquele conselho. É bom pensar bastante antes de comprar. Piotr. Sobretudo se for fazer dívida no cartão de crédito, que é a pior dívida que alguém pode fazer. E a pior dívida chama-se o juro mais alto, às vezes impagável. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o aumento de demanda por crédito no país, agora recentemente também. E crédito não financeiro, ou seja, é quem está fazendo crediário, por exemplo, para comprar uma geladeira que seja, ou seja, a compra de um bem físico. Logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico.
Já de volta com o cenário econômico, o Brasil abriu na Organização Mundial do Comércio uma reclamação contra a China por causa do mercado de açúcar. Restrição ao mercado de açúcar, a venda de açúcar para a China. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem mais informações. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. A China tinha imposto ao Brasil uma tarifa adicional de 45% no ano passado sobre a importação do nosso açúcar e, com isso, as exportações caíram. Por esse motivo, o Brasil denunciou a China na OMC, a Organização Mundial do Comércio. O Brasil está questionando a salvaguarda da China sobre o açúcar importado, a administração da cota tarifária do país, além do sistema de licenciamento automático de importação de Pequim para o açúcar chamado extra cota. O Brasil alega que esse sistema de licenciamento automático de importações fora da cota não pode ser automático. A OMC permite a adoção temporária de tarifas, mas com algumas condições em casos específicos de necessidade de proteção do produtor nacional. O Brasil argumenta que a China quebrou 12 regras da OMC com as salvaguardas, 5 relativas a cotas e 13 ao sistema de licenciamento. Essa tarifa de 45% foi reduzida para 40% em maio e deve ser diminuída para 35% em maio de 2019. Com a denúncia da China na OMC, o Brasil abre uma janela de 60 dias para que Pequim negocie. Depois disso, o país pode solicitar um painel de disputas na organização, como se fosse um julgamento. Um processo bastante demorado, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, apesar do momento ainda duro da economia, ou seja, dessa retomada lenta, ou seja, muito menor do que se esperava, do que se gostaria, mas houve um aumento por demanda de crédito agora no mês de setembro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os dados são do SCPC Brasil. Para você ter uma ideia, esse aqui é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Espera um pouquinho, já acho a tela aqui. Está aqui, ó, demanda por crédito. Em setembro, o crescimento foi de 1,9%, nos 12 meses já chega a 2,3%. Se eu comparar setembro deste ano com setembro do ano passado, o crescimento é de 6,5%, ou seja, de pessoas que estão buscando crédito. Agora, no mês de crédito não financeiro, que foi o principal, cresceu 3%. Ou seja, as pessoas estão acreditando. Quem compra a prazo está acreditando na economia. Obviamente que pode estar com dinheiro curto, mas quem é que tem muito dinheiro para comprar coisas que têm valor muito mais alto à vista? Então, obviamente, a compra a prazo também é uma confiança na economia. Saíram os dados do CAGED agora há pouco, os dados são positivos. Eu volto a conversar com o Fábio Pina aqui. Pina, vamos lá. Agora em setembro, 137 mil, melhor setembro desde 2013, dados, a geração de emprego com carteira assinada, porque é dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Para você ter uma ideia, no acumulado do ano, mais de 719 mil empregos. Ou seja, está difícil, mas está no caminho certo. A gente está conseguindo gerar emprego, apesar do número do desemprego ainda ser altíssimo, fruto de um monte de políticas equivocadas na gestão passada, a gente está conseguindo sair daquele cenário. Os dados têm sido positivos e mês a mês. Gente, vamos começar de trás para frente. Você falou de crédito, quer dizer, quem está tomando crédito é porque acredita que as coisas vão melhorar. Mas quem está dando crédito também, porque o outro lado que vai ser o credor não vai querer dar crédito para quem vai ficar desempregado daqui a 1, 2 meses. Então, olhando para esses dados, explica por que o crédito está crescendo também. Os bancos estão olhando para o emprego, estão achando que o desemprego vai cair, e o próprio empregado acha que ele vai manter o emprego, e quem está desempregado talvez vá conseguir o emprego em breve, tomara. Agora, a gente tem que lembrar que é um problema de fluxo estoque que nós estamos falando. A piscina esvaziou demais. Nós perdemos muita água nessa piscina. Consumo, PIB, emprego, foi muito para baixo. Agora a vazão é boa, mas ela é insuficiente para o tamanho da necessidade que a gente tem. Então, é claro, a gente vai olhar e falar, setembro, 130, 140 mil empregos gerados, né? Nós temos 12 milhões de desempregados. Não dá para gerar muito mais que 130, 150 mil empregos por mês. Nós estamos falando em 1.800.000, 2 milhões por ano, se fosse esse ritmo sempre. É enorme essa quantidade de emprego gerada, né? Agora, se eu tivesse com uma taxa de desemprego baixa, seria mais do que razoável. Como eu tenho 12 milhões, a ansiedade acaba falando mais alto. O número é bom, é positivo, só que a gente precisa de muito. Infelizmente, nós estamos pagando um preço, né? A insatisfação que existe ainda é um preço do passado. É aquele negócio, não dá para pular na piscina ainda, porque a água ainda está rasa, mas está entrando água. Vamos esperar que a gente aumente ainda a vazão e tampe todos os outros buracos que eventualmente existam. Pina, você acha também o momento de dificuldade não está também reeducando
a forma como nós vemos o país. A gente tem demanda reprimida por tudo, a gente tem pressa por tudo, é da nossa cultura, isso não vai mudar tanto. O ter pressa não é o problema é pegar atalhos. E os atalhos todos que nós pegamos, todos deram errado, sem exceção. Tanto que o único plano econômico que funcionou, ele precisava para funcionar pelo menos 3, 4 anos. Desde a saída da dolarização da economia pela URV, a gente se lembra disso, né? Até o momento em que você tem um real forte, com moeda estável, que ainda ia ser, digamos, provocada a dar errado e ela se sustentou. A única coisa que deu certo foi quando não se pegou atalho, quando se jogou extremamente com transparência com a opinião pública, explicou e chamou a participar do processo. Está faltando isso ainda ou as pessoas já estão compreendendo que vai ser lento, mas a gente vai sair dessa situação de uma forma sustentável? Acho que melhorou a compreensão das pessoas, mas o brasileiro é um ansioso. Tanto que a gente paga taxas de juros enormes, poderia ter um programa inteiro sobre isso, mas parte da gente pagar taxas de juros enormes é porque a gente não quer esperar quase nada. Nem sempre dá para esperar, mas muitas vezes dá para esperar e a pessoa está disposta a pagar um juro enorme para ter o bem, adquirir o bem ou o serviço que quer antecipadamente. O famoso cabe no orçamento, a parcela. Cabe a parcela no orçamento. Ela vai pagar 3 essa vezes ansiedade o bem. Custa caro. Essa ansiedade também faz com que a gente eventualmente seja enganado por atalhos. Tem uma inflação, congela os preços. É um atalho. E esse atalho engraçado é que ele não funcionou várias vezes. Quer dizer, o brasileiro meteu o dedo na tomada várias vezes, tomou choque várias vezes, demorou para aprender que ia dar choque. Até a gente ter, você disse que o Plano Real demorou mais. Na realidade, o Plano Real começa a ser viabilizado quando a gente começou a abrir a economia lá no governo Collor. Ele não seria possível sem uma economia aberta, sem a gente perceber qual era o tamanho do dano fiscal, por exemplo, que o Brasil tinha. Não era só um problema monetário, era um problema monetário e fiscal. Aí o Plano Real começa a dar certo. Também não foi um plano do dia para a noite, acabou a inflação hoje, né? Mais um desses planos mágicos. Não, eu acho que sim, a gente tomar atalho para tentar resolver 12 milhões de desempregados do dia para a noite, nós vamos criar 30 milhões de desempregados daqui a alguns anos. E então, um caos social gigantesco. Caos social gigantesco. Acho que não dá. É claro, infelizmente, a gente não tem recursos para tudo, para toda a saúde que a gente precisa, educação que a gente precisa. Agora, tentar tomar atalho, enganar todo mundo, vai custar ainda mais caro. Então, é melhor que a gente faça as coisas com transparência. Dá para melhorar, dá para essa melhora ser contínua, e se a gente realmente, finalmente, entrar no clube dos países que são responsáveis, não é muita coisa não, é só olhar um livro-texto, falar como é que a gente faz, daqui a 10 anos o país será outro. O Brasil tem tudo para crescer 3, 4, 5%, uma média de 4% ao ano nos próximos anos, que será um avanço muito grande para a nossa economia e para o bem-estar da população. Voltando só à história do CAGED aqui, o setor de serviços liderou com quase 61 mil vagas no mês passado, agora em setembro. Depois aparece a indústria de transformação, que é extremamente importante, é o que a gente chama de emprego qualificado, né? Sim. A indústria sempre contrata bem e os salários são sempre maiores. Ou seja, a gente tem um cenário que é claramente de recuperação. Recuperação porque estatisticamente nós estamos no segundo ano crescendo, depois de 2 anos caindo, ou seja, saímos da recessão, saímos. O problema está nesse afã, Está na piscina muito rasa. A gente perdeu muita água nos anos de crise. Não dá para pular na piscina ainda. A água baixou muito, perdeu muito consumo. A sua metáfora, eu termino com a sua metáfora da piscina. Mas a piscina está lá e a água está chegando. Está chegando. Bom, tudo bem. Fábio Pina, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez. O prazer é todo meu. O economista da FEComércio, Fábio Pina, conversou conosco aqui, participou do cenário econômico de hoje, nessa segunda-feira. Obrigado pela sua companhia também, obrigado pela gentileza da sua audiência. Amanhã a gente está de volta. Boa noite, até lá.